A experiência interior. Notas sobre a contemplação. Por Thomas Merton. Organização e introdução de William Shannon. Tradução Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Martins Fontes. Primeiro, contemplação e diálogo. Um aviso preliminar. Em nossos dias, o homem, ameaçado de ruína por todos os lados, é ao mesmo tempo assediado por promessas ilusórias de felicidade. Tanto as promessas quanto as ameaças frequentemente têm a mesma origem política. Tanto o céu quanto o inferno, assim nos dizem, tornaram-se possibilidades imediatas a se realizar aqui na Terra. É verdade que o inferno emocional e o céu que trazemos dentro de nós tendem mais e mais a se tornarem propriedades públicas e comuns. E, com o passar do tempo, parece evidente que o que cada um de nós tem a partilhar com seus semelhantes é mais nosso próprio inferno do que nosso céu. Pois o desejo que em segredo nutrimos no íntimo de nossas almas como nosso céu, ao ser oferecido como solução para problemas coletivos, algumas vezes se torna um inferno de todos. Essa é uma das características peculiares da civilização do século XX e uma das causas de seu mal-estar. Em meio a esse caos moral e emocional, psicólogos populares e instrutores religiosos, homens de otimismo patético e de boa vontade, afainam-se na esperança de transmitir sua reconfortante mensagem. Raramente preocupados com a vida depois da morte, seja boa ou má, como certamente convém a homens do nosso tempo, querem eles endireitar as coisas para nós aqui e agora. Querem que nos sintamos a todo custo inspirados e animados. Atormentam-se com nossa aflitiva tendência de ver o lado negro da vida moderna, porque são capazes de imaginar que ela tem um lado luminoso perdido em algum canto. Afinal, não fizemos os mais notáveis progressos? O padrão de vida não está subindo dia a dia? E nosso quinhão aumentando a cada dia? De modo que em breve teremos de trabalhar cada vez menos e poderemos fruir cada vez mais? Com uma pitada de autoajuda psicológica e um mínimo decente de conformidade religiosa, poderemos nos adaptar à vacuidade de uma vida tão maravilhosamente desprovida de luta, sacrifício ou esforço. Esses benevolentes conselheiros querem reavivar nossa confiança em todos os gestos de bom sentimento burguês que magicamente transformarão a dor em prazer e a tristeza em alegria, pois Deus está em seu céu e tudo vai bem com o mundo. Numa tal época, seria singularmente desagradável e desonesto da minha parte afirmar que a paz, a alegria e a felicidade são facilmente encontrados no trecho mais árido da jornada espiritual do homem, a vida de contemplação. Na maior parte das vezes, a chamada via da contemplação não é nem sequer uma via, e aqueles que a seguem nada encontram. Mais adiante, esperamos explicar o caráter aparentemente infrutífero dessa busca, mas agora é importante deixar claro que este livro não foi escrito para resolver os problemas de ninguém, nem pretende oferecer a nenhum indivíduo uma saída fácil para suas dificuldades. Na melhor das hipóteses, talvez possa ajudar a restaurar a confiança daqueles cujas dificuldades
são caracteristicamente espirituais ou contemplativas, ou seja, extremamente difíceis de se formular. Uma das estranhas leis da vida contemplativa é que nela você não se senta para resolver problemas. Você simplesmente os suporta até que, de algum modo, se resolvam sozinhos, ou até que a própria vida os resolva para você. Normalmente, a solução consiste em descobrir que os problemas só existiam por estarem inseparavelmente ligados a nosso próprio eu exterior e ilusório. Assim, a solução da maioria desses problemas vem com a dissolução desse falso eu. Consequentemente, uma outra lei da vida contemplativa é que, se você entra nela com o propósito de buscar a contemplação, ou pior ainda, a felicidade, você não vai encontrar nenhuma das duas coisas, pois nenhuma delas pode ser encontrada se a ambas não renunciarmos de algum modo. Isso significa, novamente, renunciar ao eu ilusório que busca ser feliz e encontrar-se realizado na contemplação, seja lá o que isso signifique. Pois o eu espiritual e contemplativo, o eu dormente, misterioso e oculto, que é apagado pela atividade do nosso eu exterior, não busca nenhuma espécie de realização, mas está contente em ser. E em seu ser ele se realiza, porque seu ser está enraizado em Deus. Se, portanto, você tem a intenção de tornar-se um contemplativo, provavelmente perderá seu tempo e causará danos consideráveis a si mesmo lendo este livro. Entretanto, se você já é de algum modo um contemplativo, quer você saiba, quer não, isso faz pouca diferença. É provável que não somente leia o livro com uma obscura sensação de que ele foi escrito para você, como também possa sentir a necessidade de ler a coisa toda, esteja ela de acordo com seus planos ou não. Nesse caso, simplesmente leia-o. Não procure os resultados, pois muito antes de você ser capaz de percebê-los, estes já se terão produzido. E reze por mim, porque de agora em diante nós somos, de um modo estranho e misterioso, bons amigos. O propósito desta apresentação não é simplesmente punir o leitor ou deliberadamente desencorajá-lo, mas deixar claro que este livro, de maneira alguma, pretende ser classificado como inspirador, ou seja, seu objetivo não é fazer o leitor sentir-se bem mediante a abertura de certas oportunidades espirituais para ele. Não tem a pretensão de lembrar ninguém de um dever que tenha deixado de cumprir, nem tentar ensinar alguém a cumprir melhor o mesmo dever. Além disso, não pretende trazer uma mensagem nova e original que tenha sido ignorada até agora e que vá restaurar perspectivas verdadeiras antes falseadas pela estreiteza mental de outros autores espirituais. Finalmente, não contém nenhuma falsa promessa de que alguém possa tornar-se uma espécie de ser superior através do ingresso de uma elite esotérica de pretensos contemplativos. Este livro não prescreve nenhuma nova postura devota, nem encoraja um afastamento formalista e presunçoso da realidade cotidiana. Ademais, não é exclusivamente a favor da passividade e da inércia. Tampouco prescreve alguma técnica psicofísica especial, muito embora estas certamente tenham um lugar próprio na vida espiritual. A pior coisa que pode acontecer a um homem já dividido em uma dúzia de compartimentos diferentes é alguém delinear um novo compartimento e dizer-lhe que este é mais importante que todos os outros e que ele deve tomar um cuidado todo especial em mantê-lo separado dos demais. É o que sempre acontece quando tolamente jogamos na cabeça de alguém a ideia de contemplação,
sem levar em conta o estado de perplexidade e dissipação em que se encontra o homem ocidental. As tradições orientais têm a vantagem de dispor o homem mais naturalmente para a contemplação. Antes de sequer começar a pensar em algo como a contemplação, a primeira coisa que você deve fazer é tentar recuperar sua unidade natural fundamental, reintegrar seu ser fragmentado em um todo simples e aprender a viver como uma pessoa humana unificada. Isso significa que você tem de reunir os fragmentos de sua existência dissipada para que, quando eu disser eu, haja realmente alguém presente para dar sentido e suporte ao pronome que acabo de pronunciar. Reflita algumas vezes sobre o inquietante fato de que a maior parte das afirmações que você faz sobre suas próprias opiniões e esperanças, bem como sobre seus gostos, atos, desejos e temores, são afirmações sobre alguém que não está presente. Quando você diz eu acho, frequentemente não é você quem acha, são eles. É a autoridade anônima da coletividade falando por meio da máscara você. Quando você diz eu quero, algumas vezes está somente realizando um gesto automático de aceitar ou apagar o que lhe foi impingido. Quer dizer, só está querendo aquilo que fizeram você querer. Quem é esse eu que imaginamos ser? Um ramo pragmático e simplista do pensamento psicológico dirá que se você é capaz de conjugar o pronome adequado com o seu nome próprio e declarar que é você o portador desse nome, então você sabe quem você é, ou seja, está consciente de si como pessoa. Talvez haja um começo de verdade nisso. É melhor que um indivíduo se descreva com um nome próprio do que com um substantivo aplicável a toda uma espécie, pois assim ele estará evidentemente consciente de si mesmo, como um sujeito individual, e não como um simples objeto, como uma unidade sem nome em uma multidão. É bem verdade que, para o homem moderno, mesmo a capacidade de chamar-se por seu próprio nome é uma façanha que causa espanto nele e nos outros. Isso, contudo, é apenas um começo. E um começo do qual o homem primitivo talvez pudesse rir, pois ainda que uma pessoa demonstre já saber seu próprio nome, isso não quer dizer que esteja consciente de que esse nome representa uma pessoa de verdade. Pode ser que o nome, em vez disso, qualifique um personagem fictício, ocupado ativamente em autopersonificar-se no mundo dos negócios, da política, no mundo acadêmico ou no religioso. Esse, no entanto, não é o eu que pode estar diante de Deus, consciente dele como tu. Para esse eu, talvez nem exista claramente nenhum tu. Talvez mesmo as outras pessoas sejam vistas por ele como extensões do eu, imagens do eu, modificações do eu, aspectos do eu. Talvez nem haja uma distinção clara entre esse eu e os outros objetos. Ele pode se encontrar submergido em um mundo de objetos e desprovido de sua própria subjetividade, ainda que esteja bastante consciente quando diz, agressivamente decidido, eu. Se um eu dessa espécie ouvir falar em contemplação, talvez decida tornar-se um contemplativo, isto é, gostará de ver em si essa coisa chamada contemplação. Para isso, vai ter de introjetar a contemplação em seu eu alienado. Vai fazer cara de contemplativo para si mesmo, como uma criança em frente ao espelho. Vai cultivar uma aparência contemplativa que lhe pareça apropriada e que goste de ver em si mesmo. Ademais,
o fato de seu diligente narcisismo estar voltado para o interior e alimentar-se de si mesmo em quietude e secreto amor, o levará a crer que sua experiência de si mesmo é uma experiência de Deus. Mas o eu exterior, o eu dos projetos, das finalidades temporais, o eu que modifica os objetos para tomar posse deles, é estranho ao eu interior e oculto, que não tem projetos, que não busca realizar nada, nem mesmo a contemplação. O eu interior busca simplesmente ser e mover-se, pois é algo dinâmico, segundo as misteriosas leis do ser enquanto tal e em conformidade com as ordenações de uma liberdade superior, a de Deus, em vez de planejar e realizar de acordo com seus próprios desejos. Seria realmente uma ironia se o eu exterior se voltasse para algum aspecto de si mesmo e o manipulasse sutilmente como para tomar posse de um segredo contemplativo, imaginando que essa manipulação possa de algum modo conduzir ao afloramento do eu interior, pois este é justamente o eu que não pode ser enganado nem manipulado por ninguém, nem mesmo pelo diabo. Ele é como um tímido animal silvestre que nunca se mostra na presença de seres estranhos e que só se manifesta quando tudo está perfeitamente pacífico, em quietude. Quando está só e não é perturbado por nada. O eu interior não pode ser seduzido por nada nem ninguém, pois responde somente à atração da liberdade divina. Triste é o caso do eu exterior que se imagina contemplativo e busca alcançar a contemplação por meio do esforço planejado e da ambição espiritual. Ele adotará as mais diversas atitudes, meditará no significado interior de suas próprias poses e tentará fabricar para si uma identidade contemplativa. No entanto, não há nenhum eu real ali para corresponder a essa identidade forjada. Há apenas um eu ilusório, fictício, que busca a si mesmo, que luta para criar-se do nada, somente mantido no ser por sua compulsão, prisioneiro de sua própria ilusão pessoal. O chamado para a contemplação não é e nunca poderá ser dirigido a um eu assim. Segundo, o despertar do eu interior. A partir do que foi dito, torna-se claro que não há e nem pode haver uma técnica especialmente planejada para descobrir e despertar o eu interior, pois este é, em primeiro lugar, uma espontaneidade que não pode senão ser livre. Assim, não há sentido em tentar começar com uma definição do eu interior e então deduzir de suas propriedades essenciais alguns meios apropriados e infalíveis de submetê-lo ao nosso controle, como se sua essência pudesse nos dar uma pista do que nele é vulnerável, vulnerabilidade que poderíamos então usar para adquirir poder sobre ele. Essa ideia implica uma apreensão completamente equivocada da realidade existencial de que tratamos. O eu interior não é uma parte de nosso ser como o motor de um carro, mas sim nossa própria realidade substancial em sua totalidade e em seu nível mais pessoal e existencial. Ele é como a vida, e de fato, é vida. É nossa vida espiritual em seu máximo, a vida pela qual tudo mais em nós é vivo e se move. Ele permeia, abarca e ultrapassa todo o nosso ser. Se está desperto, comunica uma nova vida à inteligência na qual vive, de modo que se torne uma viva consciência de si mesmo. Essa consciência, por sua vez, não é tanto algo que possuímos, quanto algo que somos.
é uma nova e indefinível qualidade do nosso ser vivo. O eu interior é tão secreto quanto Deus, e, como ele, escapa todo conceito que pretenda captá-lo completa e totalmente. É uma vida que não pode ser tomada e estudada como um objeto, porque não é uma coisa. Não se pode alcançá-lo nem persuadi-lo a se manifestar por nenhum processo natural, mesmo a meditação. Tudo que podemos fazer, por meio de qualquer disciplina espiritual, é produzir em nós mesmos algo do silêncio, da humildade, do desapego, da pureza de coração e impassibilidade, que são elementos necessários para o eu interior, para que ele nos dê uma tímida e imprevisível manifestação de sua presença. Ao mesmo tempo, toda existência profundamente espiritual, seja religiosa, moral ou mesmo artística, tende a ter em si mesma algo da presença do eu interior. É somente do eu interior que qualquer experiência espiritual pode adquirir profundidade, realidade e uma certa incomunicabilidade. Entretanto, a profundidade da experiência espiritual comum só nos dá uma percepção derivada e secundária do eu interior. Ela nos faz relembrar níveis esquecidos de interioridade da nossa natureza espiritual e também traz à tona nossa incapacidade de explorá-los. Não obstante, uma certa atmosfera cultural e espiritual favorece o secreto e espontâneo desenvolvimento do eu interior. As antigas tradições culturais, tanto do Oriente quanto do Ocidente, por possuírem uma natureza religiosa e sapiencial, favoreciam a vida interior e de fato transmitiam certos elementos em comum, na forma de símbolos arquetípicos, notas litúrgicas, arte, poesia, filosofia e mitos, que nutriam o eu interior e o conduziam da infância à maturidade. Em um tal ambiente cultural, ninguém precisa estar autoconsciente de sua vida interior, já que a subjetividade não corre o risco de ser desviada para a morbidez e o excesso. Infelizmente, tal ambiência cultural já não existe no Ocidente, ou pelo menos não é mais uma propriedade comum, acessível a todos. É algo que deve ser recuperado laboriosamente por uma minoria esclarecida e educada. Um exemplo tirado do Zen. Embora esse livro se ocupe principalmente da mística cristã, podemos fazer uma proveitosa pausa e considerar um exemplo de despertar interior tirado de um texto oriental. Trata-se de um exemplo notável, embora difícil de entender, de realização do eu interior, no qual os elementos da experiência estão tão claramente ordenados que servem como um caso ou exemplo natural, quase clinicamente perfeito. É um relato de Satori, de iluminação espiritual, uma abertura repentina do centro do espírito para revelar o eu mais interior. Nesse caso, isso acontece em meio à paz que podemos chamar de contemplação, mas irrompe subitamente de surpresa, de um modo que vai além da pacífica absorção contemplativa, revelando que a simples paz interior não é suficiente para nos pôr em contato com nossa liberdade mais profunda. O que é mais proveitoso nesse exemplo é que ele não se arroga a qualidade de sobrenatural ou místico. O Zen é, em certo sentido, antimístico. E, portanto, permite-nos observar a operação natural do eu interior. De fato, o maior expositor do Zen nos dias de hoje, D.T. Suzuki, esforça-se para
contrastar o Satori com a experiência mística cristã, enfatizando o seu caráter natural de fenômeno puramente psicológico. Por isso, ninguém deve ficar ofendido se pretendemos examinar isso como um caso psicológico, tratando da operação do eu interior como se ela não envolvesse nenhuma influência da graça mística. Se uma tal experiência é possível ou não sem a graça, de modo puramente natural, e se é possível contradizer Suzuki e chamar de mística essa experiência, essa seria matéria para um estudo polêmico e provocativo. Por ora, em razão da conveniência, estou acatando a palavra de Suzuki e aceitando o exemplo exatamente como ele o apresenta e em seus próprios termos, isto é, como um fato puramente natural e empírico. O Satori, que é o coração e a essência do Zen, é uma experiência espiritual revolucionária, na qual, depois de prolongada purificação, tribulação e firme disciplina espiritual, o monge experimenta uma espécie de explosão interior que esfacela seu falso eu exterior, não deixando nada além de sua face original, seu ser original anterior ao nascimento. Ou, usando uma expressão tecnicamente mais precisa, sua natureza de Buda. Qualquer que seja o modo pelo qual o leitor prefira chamar esse eu real, o Purusha, espírito, da filosofia hindu, ou o Tathagata, a Zeidade do Zen, é desse mesmo eu que tratamos agora. O exemplo é o da experiência de um alto funcionário chinês da dinastia Sung, discípulo leigo de um mestre Zen. Xiao Pian, o funcionário, estava sentado pacificamente em seu escritório, desocupado e com a mente em repouso, no que podemos chamar de oração contemplativa. De acordo com a teoria do Zen, ele havia chegado ao estágio de maturidade interior em que a pressão secreta do eu interior estava prestes a prorromper inesperadamente e revolucionar todo o seu ser em Satori. Os mestres Zen dizem que, quando este estágio é alcançado, qualquer som fortuito, qualquer palavra ou acontecimento é capaz de acender a explosão da iluminação, que consiste, em grande parte, na realização integral, súbita e definitiva da nulidade do eu exterior e, consequentemente, na liberação do ser verdadeiro, o eu interior. Mas esses são termos ocidentais. O verdadeiro eu, na linguagem do Zen, está além da divisão entre o eu e não eu. Xiao Pian estava sentado em paz quando ouviu o estalar de um trovão e as portas da mente se abriram, nas profundezas de seu ser silencioso, para revelar seu eu original, ou a sua azeidade. Todo esse incidente foi, segundo o costume chinês, sintetizado em um poema de 4 versos, que merecidamente se tornou imortal. Abre aspas. Sem pensamentos, sentei-me pacificamente em minha sala. O manancial da mente imperturbado, sereno como a água. Um súbito romper do trovão e as portas da mente se abriram. E vê, lá está o velho, repousando em sua pobre simplicidade. Fecha aspas. Esse exemplo de experiência espiritual é bem capaz de causar escândalo e perplexidade nos que esperam que as coisas espirituais sejam bastante sobrenaturais e etéreas. Mas é precisamente isso que o torna único para o nosso propósito. Suzuki, com seu usual amor pela ironia, aproveita o humor seco e nada sentimental da experiência para contrastá-la
com os voos mais afetivos do místico amoroso, com os quais estamos habituados no Ocidente. Em nota, eis as palavras de Suzuki, abre aspas. Quão estéril e pouco romântico é o Satori quando comparado às experiências místicas cristãs. Fecha aspas, fim de nota. Infelizmente, a ausência de um tom erótico ou afetivo não permite de modo algum classificar essa experiência como distintamente oriental. Em toda espiritualidade, há um contraste entre um tipo de experiência afetiva ou devocional, bhakti, e um tipo intelectual ou noético, raja yoga. Esse exemplo tem um sabor distintamente chinês, mas qualquer um que esteja familiarizado com a nuvem do não saber e outros documentos do misticismo apofático ocidental vai se sentir perfeitamente em casa com ele. Assim, Xiaopian vê seu falso eu reduzido a pó, cujas partículas são espalhadas e levadas como que por um súbito e feliz ciclone. Lá está Xiaopian, sentado, o mesmo e, no entanto, supremamente diferente, pois é o Xiaopian eterno, o que não tem sobrenome, ao mesmo tempo humilde e grandioso, terrível e engraçado, e realmente além de toda descrição e comparação, porque está além do sim e do não, do sujeito e do objeto, do eu e do não eu. É como o maravilhoso e devastador e indizível espanto de humilde alegria com que o cristão percebe: eu e o Senhor somos um. E quando se tenta explicar essa unidade em qualquer modo possível à linguagem humana, por exemplo, como a fusão de duas entidades, deve-se sempre acrescentar: não é assim. Não é assim. Naturalmente, é por isso que Suzuki quer deixar bem claro que não se diz nada nesse evento sobre uma união com o outro. Bem, está certo. Vamos presumir que este seja um evento perfeitamente natural. De qualquer modo, é cheio de elementos significativos e que lançam muita luz sobre o que estou tentando explicar. Em primeiro lugar, mesmo antes de seu Satori, Xiaopian se encontra em uma condição de tranquilo recolhimento. Ele está livre de pensamentos. Entrou na nuvem do não saber, na qual a mente está pura, mas de modo algum vazia, passiva ou inativa. Pois sua vacuidade é também uma espécie de plenitude, e sua imobilidade não é morta nem inerte. Ela está plena de infinitas possibilidades e permanece suspensa na expectativa de sua realização, sem a compreensão do que pode ser essa realização e sem desejar que ela tome qualquer direção ou forma particular e preconcebida. Isso é descrito como o manancial da mente, o que sugere, ao menos para mim, que ele é capaz de receber, e talvez já esteja realmente recebendo, de fonte ignorada, sem nenhuma evidência de esforço psicológico, algo que não conhece e não se interessa em conhecer. Esse plácido não saber ainda não é consciência do verdadeiro eu interior, mas é um clima natural no qual o eu espiritual pode manifestar sua secreta identidade. Repentinamente, há um estalar de trovão e as portas da consciência interior são abertas. O estalo do trovão tem a quantidade exata de energia para causar uma consciência súbita, uma consciência de si em que a nulidade do falso eu, do eu exterior, é mostrada de modo tão claro que este é imediatamente dissipado como pura ilusão. Percebe-se não apenas que ele desaparece, mas também que nunca realmente existiu. Era pura ficção, mera sombra de apegos passionais e auto-engano. Em seu lugar, se revela o eu verdadeiro em toda a sua realidade.
Ao termo velho, não se deve dar uma conotação paulina. Muito pelo contrário, ele corresponde, no linguajar de São Paulo, ao homem novo. Por que velho? Por causa da crença budista de que o eu verdadeiro existe desde a eternidade no absoluto incriado e que ele mesmo é incriado. Esse eu verdadeiro nunca é velho ou novo, pois está além do velho e do novo. Vive na eternidade. Mas por que o eu interior é descrito como pobre e simples? Em alguns casos de Satori, ele aparece como algo espantoso ou mesmo terrificante, como um leão de juba de ouro, rugindo. Pode-se encontrar analogias em tais casos na poesia de William Blake. Mas aqui, Xiaopien está feliz com o velho em sua pobre simplicidade. Talvez porque esteja profundamente aliviado em descobrir que o verdadeiro eu é sumamente simples, humilde, pobre e despretensioso. O eu interior não é um eu ideal. Não é, de modo algum, uma criatura imaginária e perfeita, fabricada sob medida para satisfazer nossa necessidade compulsiva de grandeza, heroísmo e infalibilidade. Muito pelo contrário, o verdadeiro eu é simplesmente o que realmente somos e nada mais. Nada mais, nada menos. Para usar termos cristãos, é o nosso eu tal como é visto por Deus, é o eu em toda a sua unicidade, dignidade, simplicidade e inefável grandeza. A grandeza que recebemos de Deus, nosso Pai, que temos em comum com Ele, justamente porque Ele é nosso Pai, e nele vivemos, nos movemos e existimos. O lacônico poema, portanto, expressa o pleno sentido de libertação experimentado por aquele que, com imenso alívio, toma consciência de que não é, afinal de contas, seu falso eu, e que nunca foi outra coisa senão seu eu verdadeiro, pobre, simples e nada mais, despido de toda glória, presunção, arrogância e preocupação consigo mesmo. A perspectiva cristã. Essa descoberta do eu interior é uma parte bastante familiar da mística cristã. Há, porém, uma importante diferença, claramente ressaltada por Santo Agostinho. No Zen, parece não haver esforço para ir além do eu interior. No cristianismo, por sua vez, o eu interior é apenas um degrau para nos alçarmos a uma consciência de Deus. O homem é a imagem de Deus, e o eu interior é uma espécie de espelho no qual se vê refletido e ao qual se revela. Assim, no obscuro e transparente mistério de nosso próprio ser interior, podemos, por assim dizer, ver Deus pelo espelho. Tudo isso, evidentemente, é pura metáfora. É uma maneira de dizer que nosso ser interior, de algum modo, comunica-se diretamente com o ser de Deus, o qual está em nós. Se entrarmos em nós mesmos, se encontrarmos nosso verdadeiro eu e se então passarmos além do eu interior, adentraremos na imensa treva na qual confrontamos o eu sou do Onipotente. Os autores zen budistas poderiam talvez retrucar que se interessam exclusivamente pelo que lhes é realmente dado em sua experiência, e que o cristianismo está acrescentando uma interpretação teológica à experiência e, portanto, extrapolando os limites próprios. É aqui, contudo, que encontramos um dos traços mais característicos do misticismo cristão, judaico e islâmico. Para nós,
há um salto metafísico infinito entre o ser de Deus e o ser da alma, entre o eu do Onipotente e o nosso próprio eu interior. Paradoxalmente, ainda assim, nosso eu mais profundo existe em Deus e Deus habita nele. Mas é realmente necessário fazer uma distinção entre a experiência de nosso ser mais interior e a consciência de ter-se Deus revelado para nós em nosso eu interior e por meio deste. Devemos saber que o espelho é distinto da imagem nele refletida. Distinção esta que se baseia na fé teologal. Nossa consciência do eu interior pode, ao menos teoricamente, ser o fruto de uma purificação unicamente natural e psicológica. Já nossa consciência de Deus é uma participação sobrenatural na luz pela qual Ele revela a si mesmo, habitando o nosso eu mais profundo. Logo, a experiência mística cristã é não apenas uma consciência do eu interior, mas também, pela intensificação sobrenatural da fé, uma apreensão experiencial de Deus, na medida em que Ele se faz presente em nosso eu interior. Para sermos breves, passemos, sem mais explicações, a alguns textos clássicos. O primeiro de autoria de Santo Agostinho. Abre aspas. É Deus, então, algo da mesma natureza que a alma? Nossa mente se esforça para encontrar algo que seja Deus. Ela busca encontrar uma verdade que não esteja sujeita a mudança, uma substância infalível. A mente em si não é dessa natureza. É capaz de crescimento e decadência, de conhecimento e ignorância, de recordar e de esquecer. Tal mutabilidade não ocorre em Deus. Tendo assim eu buscado encontrar meu Deus nas coisas visíveis e corpóreas, nelas não o pude encontrar. Tendo buscado encontrar sua substância em mim mesmo, e não o pude igualmente encontrar. Percebi então que o meu Deus era algo de uma natureza superior à da minha alma. Para que eu pudesse alcançá-lo, meditei nessas coisas e lancei minha alma para o alto, acima de mim mesmo. De que outro modo poderia minha alma alcançar esse objeto de sua busca, que está acima de minha alma, se não lançando-se para cima de si mesma? Pois se ela permanecesse em si mesma, não poderia ver o que está acima dela. Não poderia, de modo algum, ver a Deus. Lancei então minha alma para cima de mim mesmo, e assim não me restou nenhum ser que eu pudesse alcançar, salvo meu Deus. Sua habitação é acima de minha alma. De lá me contempla. De lá me governa e me provê. De lá me chama e me orienta. Conduz-me no caminho e ao fim do meu caminho. Fecha aspas. Comentário ao Salmo 41. Abre aspas. E ao ser por eles, isto é, pelos platônicos, admoestado a retornar para mim mesmo, entrei em meu eu mais profundo, tendo a ti como meu guia. Entrei e vi com o olho de minha alma, acima do olho da alma, acima de minha mente, vi a luz imutável, e tu rebateste a fraqueza do meu olhar, lançando os raios de tua luz sobre mim com tanta força, e tremi de amor e espanto. Fecha aspas. Confissões, livro 7, 16.
As especulações intelectuais e platonizantes de Santo Agostinho nos mostram um clima experiencial muito diferente daquele que tratávamos no Zen. Portanto, é bastante difícil dizer como se encaixa na questão o eu mais profundo, do qual Santo Agostinho fala. Há sempre a possibilidade de um oriental, ao descrever o eu, estar descrevendo o que o místico ocidental descreve como Deus, pois, como logo veremos, a união mística da alma com Deus os torna, ainda que metafisicamente distintos, indivisos na experiência espiritual. E o fato de um místico oriental, não condicionado por séculos de debate teológico, não estar inclinado a refletir analiticamente em sutilezas de distinção metafísica, não significa necessariamente que ele não tenha experimentado a presença de Deus ao falar do seu conhecimento do eu mais profundo. Voltemo-nos para alguns textos do místico renano e dominicano John Tauler. Para ele, o eu interior e o eu mais profundo é a raiz ou o centro, ou ainda o ápice da alma. Formado na tradição de Santo Agostinho, Tauler é, no entanto, mais concreto e menos especulativo do que seus mestres, com exceção de Eckhart, cujas semelhanças com a mística oriental são extensamente estudadas em nossos dias. Aqui está Tauler em uma passagem que nos faz recordar o manancial da mente, de Chaopien, abre aspas. Assim o homem, com todas as suas faculdades e também com sua alma, entra no templo, seu eu interior, no qual, em toda a verdade, ele encontra Deus habitando e operando. O homem, então, vem a experimentar Deus, não ao modo dos sentidos ou ao modo da razão, ou como algo que se entende ou lê, mas ele o saboreia e goza dele como algo que nasce da raiz da alma, como se de sua origem mesma, ou como de uma fonte, como algo que não foi levado até lá, pois uma fonte é melhor que uma cisterna. A água das cisternas fica estagnada e se evapora, mas a água da fonte flui, jorra e corre. É autêntica e não tomada de empréstimo. É doce. Fecha aspas. Sermão para quinta-feira antes do domingo de Ramos. Em outra passagem, Tauler fala do profundo contato entre a raiz da alma e Deus. Aqui se seguem uma purificação e uma grande agitação interior, produzidas misticamente por Deus. Enquanto a citação anterior mostrava uma semelhança com o manancial do texto chinês, aqui encontraremos o estalar do trovão místico. Abre aspas. Depois disso, o homem deve abrir a vontade profunda e a raiz da alma para a sublimidade da essência divina e olhar para ele com grande e humilde temor e grande negação de si mesmo. Aquele que deste modo lança sobre Deus sua sombria e infeliz ignorância, então começa a entender as palavras de Jó, que disse: o Espírito passou diante de mim. Dessa passagem do Espírito nasce um grande tumulto na alma. E quanto mais essa passagem for clara, verdadeira e limpa de mistura com as impressões naturais, tão mais imediata, forte, pronta, verdadeira e pura será a obra que toma lugar na alma, o impulso que a convulsiona. Tão mais claro será também o conhecimento de que o homem alcançou uma parada no caminho da perfeição,
O Senhor então vem como a faísca do relâmpago. Ele preenche a raiz da alma de luz e quer estabelecer-se ali como mestre de obras. Assim que se dá conta da presença do mestre, o homem deve, na passividade total, abandonar a obra a ele. Fecha aspas, segundo sermão para a exaltação da Santa Cruz, número 5. É evidente que, em assunto tão delicado, todas as metáforas são insatisfatórias. A raiz de Tauler é eficaz na medida em que transmite a ideia de que é mais fundamental em nosso ser, como a rocha que serve de alicerce para tudo que pode ser construído. Mas esta é uma rocha espiritual que subitamente deixa de ser rocha, tornando-se transparente e cheia de luz, pois tem ao mesmo tempo as propriedades de dureza e solidez e as de transparência e sutileza. É como se fosse simultaneamente rocha e ar, terra e atmosfera. Ela pode repentinamente de si mesma tornar-se viva, como se por uma faísca de relâmpago. Certamente, a ideia de raiz também sugere o solo de onde todas as coisas crescem. Em resumo, a linguagem dos místicos é sempre poética, reivindicando para si a liberdade de ser paradoxal ao lidar livremente com símbolos, ampliando estes muito além de sua própria capacidade de comunicar um significado. De acordo com a tradição mística cristã, enquanto se está envolvido pelas preocupações e desejos do eu interior, não se pode encontrar o próprio centro interior e lá conhecer a Deus. Tauler, nas linhas supracitadas, sugere que mesmo a parte mais profunda da alma pode ser perturbada com o que chama de impressões naturais, as quais pertencem ao domínio dos sentidos e estão envolvidas nos conflitos da temporalidade. Penetrar nas profundezas do nosso ser é, portanto, uma questão de libertar-se do fluxo ordinário das impressões sensíveis conscientes e semiconscientes, mas também e principalmente dos clamores e impulsos inconscientes das paixões desordenadas. A liberdade para adentrar o santuário interior de nosso ser é negada àqueles que se detêm pela dependência de autogratificação e satisfação dos sentidos, qualquer que seja seu móvel. Busca de prazer, amor ao conforto, disposição à ira, autoafirmação, orgulho, vaidade e todo o resto. São João da Cruz parece incluir na fé essa liberdade de entrar no templo interior, entre outras coisas. A fé, de acordo com São João da Cruz, é certamente a noite escura em que encontramos Deus. Abre aspas. Esse obscuro e amável conhecimento, que é a fé, serve como meio para a divina união nesta vida, assim como, na outra vida, a luz da glória serve como um intermediário para o claro conhecimento de Deus. Fecha aspas. A subida do Monte Carmelo, segundo 24, quarto. Nesse sentido, muito mais do que o assentimento às verdades dogmáticas que a autoridade da revelação divina propõe como objeto de crença, a fé é uma aceitação direta e pessoal de Deus mesmo. É um receber da luz do Cristo na alma, a que se segue um início ou uma renovação da vida espiritual. Entretanto, é elemento essencial dessa recepção da luz de Cristo a rejeição de qualquer outra luz que possa alcançar os sentidos, as paixões, a imaginação ou a inteligência.
A fé, para São João, é simultaneamente um voltar-se para Deus e um dar as costas às criaturas de Deus, um apagar-se do visível para ver o invisível. As duas ideias são inseparáveis para ele, e dessa inseparabilidade decorre sua lógica inexorável e seu asceticismo inflexível. É importante lembrar também, porém, que o simples apagar-se das coisas visíveis não é fé, tampouco é suficiente para torná-la existente. O caminho é justamente o oposto. A fé é uma luz de tão supremo brilho que ofusca a mente e obscurece totalmente sua visão de outras realidades. Mas, no final, quando nos acostumamos a essa nova luz, ganhamos uma nova visão de toda a realidade, transfigurada e elevada na própria luz. Como nos lembra o santo, abre aspas, essa luz excessiva da fé dada à alma é profunda treva, pois sobrepuja o que é grande e elimina o que é pequeno. Assim como a luz do sol sobrepuja toda e qualquer outra luz, de modo que, quando brilha, ofusca a nossa visão, fazendo com que as outras luzes nem mesmo pareçam ser luz. Fecha aspas. Subida do Monte Carmelo, segundo, terceiro, primeiro. Isso também é evidentemente uma metáfora. A cegueira para as coisas exteriores é uma questão de interpretação e medida. O contemplativo não deixa de conhecer os objetos exteriores, mas deixa de ser guiado por eles, deixa de depender deles, deixa de tratá-los como a realidade suprema e agora os avalia segundo um novo modo, no qual não são mais objetos de desejo ou medo. Permanecem neutros e como que vazios, só que até que sejam preenchidos pela luz de Deus. Durante a noite escura da fé, não devemos nos deixar guiar pelas coisas visíveis e tangíveis, nem pela evidência dos sentidos, nem pelo entendimento da razão. Não devemos nos guiar por conceitos marcados pela presença natural, pelo medo, pelo desejo ou pela tristeza, mas sim pela fé obscura, que transcende todo desejo e não busca satisfação humana ou terrena, exceto a que é desejada por Deus ou está ligada à vontade divina. Fora desse desapego essencial, o homem não pode ter a esperança de adentrar sua mais interior profundidade e experimentar o despertar do eu interior, que é a morada de Deus, seu lugar oculto, seu templo, sua fortaleza e sua imagem. Quem quiser saber como encontrar Deus dentro de si mesmo, deve aceitar o seguinte conselho de São João da Cruz. Abre aspas. Busca a Deus em fé e amor, sem desejar encontrar satisfação em nada, sem desejar saborear e entender mais do que é bom para ti, pois são estes os dois guias de cegos pelos quais serás conduzido, por um caminho que não conheces, ao lugar secreto de Deus. Porque a fé, que é o segredo que já mencionamos, é como os pés com os quais a alma caminha para Deus, e o amor é o guia que orienta para Ele. Portanto, não deves permanecer total ou parcialmente naquilo que tuas faculdades podem compreender. Com isso quero dizer que não deves jamais encontrar pleno contentamento com o que de Deus compreendes, mas, ao contrário, deves encontrar teu contentamento no que de Deus não compreendes.
Não deves nunca repousar no deleite e amor daquilo que sentes ou entendes de Deus, mas repousa teu amor e deleite no que não podes entender ou sentir acerca dele. Pois isto, como já disse, é buscá-lo na fé, porque Deus é inacessível e oculto. Por mais que pareça a ti que o encontraste, sentiste e entendeste, deves ainda saber que ele é oculto e servi-lo de modo oculto, como alguém que está oculto. Fecha aspas. O Cântico Espiritual, 1, 11:2. E no final desta jornada de fé e amor, que nos conduz às profundezas de nosso próprio ser e nos libera para que possamos ir além de nós mesmos em direção a Deus, a vida mística culmina em uma experiência de Deus que transcende toda a descrição e somente é possível porque a alma foi completamente transformada em Deus, de modo que se torne, por assim dizer, um só espírito com Ele. São João da Cruz compara essa revelação de Deus nas profundezas de nosso ser com o despertar do Verbo em nós, um grande influxo de vida sobrenatural e divina, no qual o Todo-Poderoso que habita em nós é percebido não como um objeto inerte, mas se revela em espírito e poder como o soberano, criador e motor de todas as coisas. Escreve São João, abre aspas. Assim, quando um palácio no centro da alma se abre, o homem pode perceber a um só tempo a iminência da pessoa que está dentro do palácio e aquilo que ela está fazendo. É isso, no meu entender, o que acontece nesse despertar e olhar da alma. Embora a alma, como todas as demais coisas, esteja substancialmente em Deus, Ele remove de diante dele alguns dos véus e cortinas que se interpõem entre ele e a alma, para que esta veja de que natureza é ele. E então a ela é revelada e ela é capaz de ver, ainda que de modo algo obscuro, já que nem todos os véus são retirados, a face divina, cheia de graça. E como Deus está movendo todas as coisas por seu poder, junto com Ele aparecem todas as coisas que está operando e Ele parece mover-se nelas e elas nele, em contínuo movimento. E é por essa razão que a alma crê que Deus moveu-se e despertou, quando em realidade foi ela mesma que foi movida e despertada. Fecha aspas. A chama viva do amor. 4º e 7º. Estes são apenas alguns textos característicos nos quais os contemplativos cristãos falaram do despertar do eu interior e da consequente consciência de Deus, já que é a perfeita imagem de Deus, nosso eu mais profundo, quando desperta, encontra-se na presença daquele de quem é a imagem. E, por um paradoxo que ultrapassa toda a expressão humana, Deus e a alma possuem um único eu. São, pela graça divina, como uma só pessoa. Respiram, vivem e agem como um. Nenhum dos dois é visto como um objeto. Para qualquer um que esteja plenamente consciente de nosso exílio de Deus, de nossa alienação desse eu mais profundo e de nosso cego vagar pelas regiões do estranhamento,
a afirmação da unidade é praticamente inacreditável. No entanto, esta não é senão a mensagem de Cristo, clamando para que despertemos de nosso sono e retornemos de nosso exílio, para que encontremos nosso verdadeiro eu, que está dentro de nós, no santuário interior que é o templo de Deus, seu paraíso e, no final da jornada do retorno do filho pródigo, a casa paterna.